eu vou dizer para vocês agora, o que a gente vai discutir, vai ser muito embasado pelo que Diego e Rita falaram anteriormente. Antes disso, eu queria agradecer imensamente à equipe Labirinto, em nome de professora Milena, professor Gustavo, pela oportunidade de estar aqui. O lugar está excelente, o congresso está maravilhoso, cheio de gente. Vamos falar sobre autismo e intervenções nas comorbidades. Eu fico pensando e olhando a professora Rosa Garcia, Manuela Garcia, que o psiquiatra era feliz quando ele tinha dúvida se o primeiro episódio psicótico era por conta de um quadro esquizofrênico ou um transtorno bipolar. Agora, a gente tem o autismo, que leva a uma série de desafios de diagnóstico para a gente poder identificar, classificar. Então, vamos aqui ver o que a gente consegue avançar nesse sentido. É isso. Pronto. Então, vamos começar pelo começo, definindo o que é comorbidade. Então, quando a gente fala sobre comorbidade, a gente indica a existência de 2 ou mais doenças ou transtornos ou condições de saúde de forma simultânea na mesma pessoa. Só que o que é interessante é que o conceito de comorbidade ele vai além desse somatório de transtornos, porque, na verdade, esse somatório torna o desfecho muito mais grave, com prejuízos para o paciente. E, no caso do TEA, essas manifestações, elas acabam tornando o diagnóstico muito difícil, porque os sintomas, a demonstração, como eles se demonstram para nós, isso acontece de forma atípica. Então, começa a confundir aí. Nesse estudo que eu mostro aqui, que eu cito aqui, de 2015, então, esse estudo considera que mais de 50% dos indivíduos com TEA têm 4 ou mais comorbidades. E aí a gente começa a falar sobre as comorbidades no autismo, e eu trago para você esse estudo de 2023, que mostra que, sim, as comorbidades são extremamente prevalentes, elas podem ser divididas entre comorbidades neurológicas, cognitivas, psiquiátricas, que são as que nós vamos falar agora, e comorbidades físicas. Então, nesse estudo, eles avaliaram mais de 42 mil crianças, avaliaram também os irmãos e gêmeos, e eles mostraram que 74% desses indivíduos têm pelo menos uma comorbidade com o autismo, e exposições intraútero e no pós-parto, exposições ambientais, também elevam o risco da ocorrência dessas comorbidades. Aqui, só para a gente poder ver o rol de comorbidades que aparecem nas crianças que têm transtorno do espectro do autismo. E aí eu faço algumas homenagens. Eu não marquei aqui, mas tem distúrbio. Tem distúrbios do sono, por exemplo, em homenagem à doutora Fernanda Dubô, que está aqui. Tem transtornos de ansiedade, desregulação, transtorno de desregulação do humor, em homenagem à doutora Milena. E a gente vai falar um pouco aqui sobre algumas dessas comorbidades. Eu dei graças a Deus, porque a equipe Labirinto não me pediu para falar sobre diagnóstico diferencial, porque aí eu estaria em maus lençóis. Porque, na verdade, a comorbidade, a gente considera que a criança tem o autismo e tem um outro transtorno psiquiátrico junto com o autismo, geralmente piorando o desfecho clínico. Mas imagina, se eu tivesse que falar sobre diagnóstico diferencial e, através de um método sistemático, chegar a definir se a criança tem TDAH ou TEA, ou tem deficiência intelectual ou TEA. Olha que complicação. Mas ficamos com as comorbidades
E sempre quando a gente vai diagnosticar as crianças com autismo, transtornos psiquiátricos, e a gente vai falar sobre comorbidades, a gente deve considerar algumas coisas. Então, a gente tem que ver impacto e prejuízo. A gente tem que ver o que são os sintomas que são ali daquele quadro e que são mediados muitas vezes por alterações ambientais também, e o somatório desses sintomas que faz a gente chegar aos critérios e pensar no quadro completo do diagnóstico. Então, a gente tem que ver se os sintomas excedem ou não o que seria esperado naquele quadro de base, que para nós é o TEA, levando em consideração não somente a faixa etária, mas também o nível de suporte, porque vai haver uma apresentação diferente das comorbidades psiquiátricas a depender desses dois fatores. A gente tem que levar em consideração se o comprometimento é significativo, existe impacto e prejuízo, e se os sintomas persistem por um tempo que é inadequado. Oi, apareceu! Eu já estava sentindo a sua presença um pouco antes de você aparecer. A gente vai falar sobre você, não se preocupa, tá? Mas agora dá uma folga aqui para mim, sabe? Deixa eu levar minha aula em paz, tá bom? Até mais. Eu trago esse artigo até para fazer uma propaganda do nosso palestrante internacional que vem para cá 14h, professor Filippo Muratori. Então, ele avaliou com essa equipe a incidência de comorbidades psiquiátricas em 889 crianças com autismo. Ele usou escalas baseadas no DSM e CBCL, e ele, então, avaliou medidas de QI e outras medidas em crianças com TEA e comorbidade psiquiátrica. Então, o que ele conseguiu descobrir é que 37,8% da amostra apresentava pelo menos uma comorbidade psiquiátrica, além do autismo, que esses indivíduos tinham menor QI e tinham scores mais altos no ADOS. E aí, esse trabalho mostra alterações de humor, TDAH, ansiedade e transtornos de oposição, sendo as principais comorbidades que eles encontraram. É interessante que eu peguei aqui para a gente poder ter uma noção das comorbidades por faixa etária, mas sem esquecer de que a gente também tem que falar sobre o nível de suporte, porque algumas comorbidades vão aparecer mais a depender dessas duas características. Então, o que a gente pode notar? TDAH aparece desde que a criança é menor e isso se prolonga durante a adolescência. Transtornos do humor vão aparecer mais na adolescência, em crianças ou jovens com TEA de nível suporte mais baixo. Os transtornos de ansiedade também são, e o TOC, também são transtornos que vão aparecer durante a infância e vão seguir para a adolescência. Chama atenção que os transtornos alimentares aparecem na idade pré-escolar, na adolescência. Então, tem alguns transtornos que eles vão prosseguir ao longo da vida e a gente tem que ficar atento para isso. E aí eu fui pesquisar para ver se eu trazia 3 comorbidades psiquiátricas que seriam as mais prevalentes nas pessoas com autismo. E olha que interessante, não apareceu deficiência intelectual, apesar da gente saber que muitas crianças, e mais da metade das crianças, têm deficiência intelectual, crianças com TEA. Parece que esse perfil vem mudando. Então, cada vez mais outras comorbidades psiquiátricas têm tomado lugar nas discussões e a deficiência intelectual vai ficar para depois. Mas aí nós temos transtorno de déficit de atenção, ali, o top, e
é bastante complicado, porque a gente vai ver que, primeiro, a doutora Rita falou das redes de saliência, da rede de modo padrão, e a gente já viu em outros encontros, aqui no labirinto mesmo, que essas mesmas vias estão ligadas a ambos os transtornos. Então, às vezes é complicado a gente definir bem sintomas de déficit de atenção, sintomas de TEA, mas, enfim, ela é bastante prevalente. Os transtornos de ansiedade, em seguida, que ficam entre 40% a 50% dos casos, e esses sintomas podem ser exacerbados por essa dificuldade de entender e prevenir situações sociais e mudanças de rotina, e o toque, com 17% a 37%, e que é bem difícil da gente fazer diagnóstico diferencial, não é o caso, mas a gente avaliar a comorbidade, porque esses comportamentos estereotipados, eles podem se sobrepor ou podem coexistir tanto nos pacientes com TEA quanto nos pacientes com o próprio toque, e somente isso. Então, falando mais especificamente sobre o déficit de atenção, existem muitas semelhanças entre os dois quadros clínicos. Só que, por exemplo, para crianças com TEA e com TDAH, digamos assim, a dificuldade social é o desfecho, que tem num quadro e que tem no outro. Só que a motivação é diferente. Então, a pessoa com TEA, ela não vai compreender pistas sociais. No entanto, a pessoa com TDAH, ela vai perder as pistas sociais. Mas, no final das contas, as duas crianças vão ter dificuldades de relacionamento interpessoal e habilidades sociais por conta disso. Só que, se a gente imaginar que são comorbidades, a gente esperaria quadros mais graves. Oi. Tá. Nós vamos falar sobre você também, tá? A gente vai chegar lá. Bom te ver. Tá certo. Bom dia para você, tá? E aí, nessas minhas pesquisas, principalmente para entender TEA e TDAH, que é um assunto que eu gosto, eu achei esse artigo e eu trouxe porque esse artigo me fez uma provocação. Então, nesse artigo, o que é de 2022, o que é que eles trazem? Se a gente fala sobre TDAH e TEA, será que a gente não estaria descrevendo, na verdade, a gravidade de uma característica atencional que tem efeitos disfuncionais e que já está presente em todas as crianças com TEA? Então, só para a gente lembrar, no DSM-4, isso é um passado recente, nós não podíamos fazer diagnóstico de TDAH com TEA. Eles eram diagnósticos excludentes. Hoje em dia, com o DSM-5, a partir de 2013, isso caiu por terra. E a dobradinha TDAH e TEA bate recorde. A gente pega as crianças e a gente sempre considera que esses pacientes têm os dois diagnósticos. E aí esse artigo questiona, né? Será que seria mesmo uma comorbidade? Ou será que aquele padrão atencional e motor não seria do próprio TEA mesmo? Esse artigo diz o seguinte, que nas avaliações neuropsicológicas, o que eles fizeram de levantamento, eles não conseguiram encontrar diferenças significativas nas crianças com inteligência normal e diagnóstico de TEA, TDAH combinado e TDAH desatento, nesses itens que foram pesquisados. Atenção, memória de trabalho, velocidade de processamento e habilidades grafomotoras. A gente sabe que nos testes a gente recebe resultados que são muito similares entre autistas e crianças com déficit de atenção e que a gente tem que ter todo o cuidado para poder classificar como uma coisa, como a outra, ou
comorbidade. Mas fica aqui a provocação. Esse eu trouxe em homenagem à Milena, porque o diagnóstico em já é uma questão. Então, existe um diagnóstico no DSM que chama-se transtorno disruptivo da desregulação do humor. E ele está dentro dos transtornos do humor, junto com a depressão, por exemplo. Só para contar uma breve história, esse aqui pode fazer o print, porque esse artigo está super bom. E o que acontece? Só para a gente fazer relembrar aqui, ou as pessoas que nunca ouviram essa história, são mais jovens, no final da década de 90, início dos anos 2000, houve uma explosão dos diagnósticos de transtorno bipolar em crianças. Era uma confusão, porque eram crianças irritadas, eram crianças agitadas, e um grupo de pesquisadores, do qual até fez parte o Biderman, que faleceu ano passado, eles advogavam que essas crianças faziam quadros de mania e que elas, portanto, eram bipolares. Houve, né, um aumento de diagnóstico e começaram a investigar a evolução dessas crianças. E o que foi observado? Que resultava em tudo menos a clareza do transtorno bipolar com a evolução. Então, aí houve uma mudança no entendimento, e essas crianças, ao invés de serem classificadas como crianças bipolares, foram classificadas como crianças tendo um transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse ponto dos diagnósticos e manuais é tão delicado que, no DSM, esse diagnóstico, transtorno disruptivo da desregulação do humor, está no meio dos transtornos do humor, junto com a depressão, vocês podem olhar. Mas na CID-11, ele não vem como transtorno do humor. Aliás, ele foi englobado pelo transtorno de oposição e desafio com irritabilidade e raiva crônicas. Tem essa classificação lá na CID-11. O mais confuso de tudo isso é que o DSM diz que, se o paciente tiver sintomas de ambos, a gente não deve codificar TOD. A gente não pode dizer que a criança tem TOD. Isso pelo DSM. Pela CID-11, a gente vai dizer que ela tem um TOD com irritação e raiva crônicas. E por isso que a raiva apareceu aqui, para poder me lembrar de contar essa história para vocês. Então, esse diagnóstico, já a partir daí, o diagnóstico é questionável. Então, vamos seguir. E aí a gente começa a pensar o seguinte: como é que seria o entendimento dessa irritabilidade, dessa desregulação de humor? Então vem o que a doutora Rita falou. Ou seja, alterações, olha só, alterações interoceptivas, determinando a lexitimia e que vão causar a desregulação de humor em determinados pacientes. Inclusive, mais adiante, eu vou só citar aqui algumas intervenções farmacológicas que a gente usa nesses casos, e a gente vai ter um elemento que chama N-acetilcisteína, que é indicado para alguns casos de TEA, para poder diminuir a transmissão glutamatérgica e fazer um balanço desse desequilíbrio, excitação e inibição que existe para algumas crianças. Então, pensando nisso, a desregulação de humor não vem como comorbidade, mas ela vem como um sintoma, como esse processo que a gente está falando aqui, e com a base, toda a base que a doutora Rita descreveu para nós. Aqui é só para
poder reforçar isso que eu estou dizendo e mostrar que existem, sim, alterações em circuitos neurais para justificar a irritabilidade e essa desregulação emocional. E aqui eu trago os sistemas límbico de recompensa e o sistema motor também, trazendo esse impacto para o paciente. Intervenções. Eu aqui vou citar algumas intervenções médicas, psicofarmacológicas, porque, infelizmente, 2/3 dos pacientes com TEA vão precisar de medicamento, porque as outras intervenções, elas são fundamentais, e por isso que o autismo, ele agrega todos nós aqui, de diferentes áreas que se somam, mas a intervenção psicofarmacológica, por mais que a gente evite, muitas vezes a gente tem que recorrer aos psicofármacos para ajudar na condução desses casos. E aí eu chamaria a atenção dos antipsicóticos, os liberados para controle de irritabilidade e, enfim, controle emocional, de controle de impulsos nas crianças com TEA, crianças e adolescentes, são o aripiprazol e a risperidona. Em alguns casos, a gente tem a necessidade de usar os antidepressivos, os psicoestimulantes, metilfenidato, lisdexanfetamina, tem o seu papel, e a atomoxetina agora chega com uma proposta interessante para essas crianças com TEA e TDAH, e outros que aí seria um capítulo à parte para a gente poder falar. Só para dizer que os antipsicóticos a gente usa muito, mas que são medicamentos que a gente tem que ter sempre um cuidado, porque existem efeitos adversos a longo prazo, e inclusive uma dificuldade depois da gente tirar esses medicamentos, porque parece que existe mesmo uma hipersensibilização de neuroreceptores a partir da intervenção com os antipsicóticos, mas, enfim, são medicamentos muito bons e que a gente recorre em casos como esse que a doutora Rita falou, que tinha que haver uma medicação e que depois eles foram procurar o trabalho no apoio sobre as questões interoceptivas. Só para citar que, muitas vezes, a combinação entre um inibidor seletivo, aqui no caso o estalopram, com o psicoestimulante, no caso o metilfenidato, é uma excelente combinação para poder controlar algumas comorbidades em crianças com autismo, como a desregulação do humor, irritabilidade e o TDAH. É só para mostrar que houve realmente um desempenho melhor quando houve essa associação desses dois fármacos. Eu adoro o Calvin. Me disseram já que o Calvin, ele alucina quando vê o Haroldo, que ele tem déficit de atenção, que ele é inadequado em muitos momentos. E querem diagnosticar até o Calvin. Aí eu digo assim, gente, deixa o Calvin, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele é espontâneo. E o que eu penso é, tudo que é demais é sobra. Então, assim, vamos fazer diagnóstico de autismo de forma bastante cuidadosa e conscienciosa. Vamos fazer diagnósticos de comorbidade com mais atenção ainda, tá? Então, tudo que é demais é sobra. Muito diagnóstico é sobra também, tá? Era isso que eu queria dizer. Obrigada.